Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato, acompanhando um pouco de poesia de língua portuguesa com todas as pessoas de boa vontade para tentar entendê-la. Às vezes, um poema pode exigir um pouco mais da gente. Às vezes, ele não se abre imediatamente. E isso, em um momento, foi uma opção programática, sobretudo daquele grupo que se reconheceu como simbolista. Os simbolistas são aqueles que não acreditam diante daquela evolução muito cientificizante que a literatura tinha vislumbrado, tinha acompanhado ao longo do século XIX. Os simbolistas são os que não acreditam na redução da literatura e, sobretudo, da poesia à referencialidade imediata do mundo. Os simbolistas acreditam que a poesia tem condições de atingir lugares um pouco recônditos, lugares escondidos, que outras artes não têm condição de fazê-lo. E aqui no Brasil, o simbolista de maior expressão, de maior realização, foi, sem dúvida, o Cruz e Souza. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Muito bem, João da Cruz e Souza, um dos maiores poetas de língua portuguesa, um dos maiores simbolistas do mundo. Esse foi o julgamento do Roger Bastide, um dos sociólogos que veio aqui para fundar a USP. Ele, acompanhando a obra do Cruz e Souza, não teve hesitação em declarar que 3 foram os grandes simbolistas do mundo, os que atingiram de verdade o sonho da estética simbolista. Stéphane Mallarmé, um dos criadores do movimento, Stefan Georg e João da Cruz e Souza. Uma figura de clara superação, um filho de escravos que foi muito cedo reconhecido pelos donos de seus pais, que por sinal os haviam já alforriado, como uma criança brilhante, e a partir daí se dedicaram a garantir ao menino uma das melhores educações possíveis. Isso fez do João, que era João da Cruz, que depois adotou o nome da família Souza, dos seus benfeitores, uma das figuras mais bem preparadas do universo da literatura de língua portuguesa. Infelizmente, o fato de ser filho de escravos, ou seja, descendente de africanos, fechou muitas portas para ele, e além disso, o fato também de estar lidando com uma estética que era pouco aceita no universo da cultura brasileira, piorou ainda as situações. Isso não impediu que em 1893, aos 32 anos de idade, ele nasceu em 1861, ele tenha publicado 2 livros fundamentais, um livro de poemas em prosa, Missal, e um livro de poemas em verso, Broquéis, do qual a gente retira, entre vários poemas fantásticos, essa maravilhosa Regina Coeli. Ó Virgem branca, estrela dos altares, ó rosa pulcra dos rosais polares, branca do alvor das âmbulas sagradas e das níveas camélias regeladas, das brancuras das sedas sem desmaios e da lua de limbo em nimbo e raios. Regina Coeli, das sidéreas flores, hóstia da extrema unção de tantas dores, ave de prata e azul, ave dos astros, santelmo aceso a cintilar nos mastros, gôndola etérea de onde o sonho emerge, água lustral que o meu pecado asperge, bandolim do luar,
campo de gesta, igreja matinal, gorjeando em festa, aroma, cor e som das ladainhas de maio e vinha verde dentre as vinhas. Dá-me, através de cânticos, de rezas, o bem que almas acerbas torna ilesas, o vinho douro, ideal que purifica da seiva juvenis a força rica. Ah, faz surgir, que brote e que floresça, a vinha douro e o vinho resplandeça. Pela graça imortal de teus reinados, que a vinha, os frutos desabroche, iriados. Que frutos, flores, essa vinha brote do céu, sob o estrelado chamalote, que a luxúria poreje de áureos cachos, e eu, um vinho de sol, beba aos riachos. Virgem, Regina, Eucaristia, Celi, vinho é o clarão que o teu amor impele, que desabrocha ensanguentadas rosas dentro das naturezas luminosas. Ó Regina do mar, Celi, Regina, ó lâmpada das naves do infinito, todo o mistério azul desta surdina vem de estranhos missais de um novo rito. É sem dúvida um poema impactante. É um poema que causa certa estranheza, não tem dúvida, porque ele quer causar essa estranheza. E ele manipula a linguagem de maneira a causar essa estranheza. Como? Tem vários recursos. Um primeiro é muito evidente. Este poema não foi pensado para ser lido apenas em voz alta. Ele foi pensado para ser lido no papel. Ele foi pensado para ser impresso. Ele já é um poema do momento em que a poesia e a sonoridade se descolaram em um nível, apesar de os simbolistas quererem reunir a sonoridade à construção da poesia. Como eu posso ter certeza disso? Como eu posso ter segurança em afirmar uma coisa dessas? A quantidade de letras maiúsculas que aparecem aqui. Estrela, rosa, rosário, extrema-unção, hóstia, ave, pecado. Todas essas palavras, marcadas com letra maiúscula, passam a ter um sentido um pouco diferente, porque a gente usa aqui a letra maiúscula como uma marca de destaque. Nesse sentido, o poeta, ao grafar, por exemplo, esse pecado com letra maiúscula, ele está em um nível distinguindo o que seria um pecado comum do meu pecado, alguma coisa gigantesca. Mas, ao mesmo tempo que esse pecado é gigantesco, abstrato, todos os elementos dessa mulher que ele está invocando, essa Regina Celi, essa rainha do céu. Lembrar que o latim era extremamente usado ainda no século XIX. A liturgia da Igreja Católica era toda feita em latim. Então, todo mundo que tinha formação católica, mesmo que não tivesse estudado latim, sabia reconhecer uma série de imagens que eram bastante comuns. As descrições, então, dessa Regina Celi são muito abstratizadas por causa desses recursos de construção gráfica, que é a letra maiúscula. Além disso, tem um outro recurso gramatical bastante comum também nos poetas simbolistas, que é a frase nominal, a frase sem verbo. A frase sem verbo é uma constante aqui nesse poema. Se vocês prestarem atenção, é só no 12º verso que aparece o primeiro verbo conjugado, asperge. Cuidado aqui, porque quando eu falo frase nominal, eu estou falando frase sem verbo conjugado. Verbos anteriores como cintilar, aceso, não são considerados verbos porque são formas nominais, são formas que funcionam gramaticalmente, sintaticamente como nomes. E qual que é a diferença? Um verbo indica normalmente uma ação.
uma forma nominal está submetida a outro tipo de palavra, como no caso aceso, está só qualificando o santelmo, o fogo fátuo. Aqui, então, a gente tem uma série de versos que apresentam, invocam essa figura celeste sem sair do lugar, patinando porque a frase não avança, o quadro de ação não avança porque não tem nenhum verbo conjugado aqui no conjunto. A partir do momento em que começam a aparecer alguns verbos conjugados, eles também não ajudam muita coisa, porque são verbos muito estáticos. Purifica, floresça, não são verbos que indicam uma ação. Andou, saiu. Havia aquele asperge, que é espirrar um pouco de água por cima de algo. Mas também asperge tem um movimento muito reduzido. O poema, então, cria essa sensação de estar patinando, de estar circulando em falso, até chegar finalmente nessa imagem que predomina e que ocupa a segunda metade inteira, a imagem da vinha. Essa vinha que cresce, que brota e que gera um vinho. Uma imagem bastante famosa, uma imagem bastante importante na cultura ocidental, tanto da redenção, porque na liturgia católica o vinho é o sangue de Cristo, como também uma imagem da inebriação, uma imagem do descontrole. Duas ideias que os simbolistas vão gostar de reunir na mesma frase, vão unir no mesmo pensamento, uma ideia de transcendência ao mesmo tempo de falta de controle racional, justamente em oposição ao que a literatura havia se tornado, que era um discurso arqui-racional. Aqui, ligado a essa figura de mulher, o poeta está, primeiro, criando uma imagem estática, uma imagem que patina, depois uma imagem que transborda, porque é através dessa mulher que se tornou a vinha que todas as possibilidades de desborde, de passar das bordas, acontece na segunda metade do poema. Para culminar no que essa última estrofe, também graficamente reforçada por uma imagem de exagero, e é graficamente, porque as frases não vão divergir muito das primeiras estrofes. Olha só. Ó Virgem Branca, na primeira estrofe. Na última, ó Regina do Mar. Qual é a diferença entre essas duas? O ponto de exclamação. O ponto de exclamação exige uma compreensão, uma performance um pouco mais exagerada. E isso não é dado por nenhum outro elemento gramatical que não a grafia, que não a tipografia desses poemas. Muitos dos livros simbolistas eram extremamente bem cuidados. Os simbolistas dedicavam muita atenção ao aspecto gráfico de seus livros. E aqui então, nesse transbordar que representa essa última estrofe, a gente tem a síntese de tudo que vinha antes. A imagem de uma mulher, a imagem do ultrapassar dos limites, a imagem da mistura de sensações, porque fala o azul das surdinas. Surdina é uma questão sonora, é um tipo de produção de som que é abafado. Ao dizer azul das surdinas, mais uma vez, estamos criando uma sensação inusitada, porque o som não tem cor, mas ao dizer a cor do som, eu estou atribuindo isso, estou criando essa imagem, e essa é uma das coisas preferidas dos simbolistas, para, nesse êxtase final, concluir a ideia de um novo rito. Mais uma vez, rito com letra maiúscula, tentando indicar alguma coisa diferente. Aqui a gente enfrenta, no final, um outro problema, que é: o Cruz de Souza era um poeta de origem africana, socialmente de origem escrava. Seus pais foram escravos, foram escravizados.
muita gente exige dele que tenha falado abertamente sobre a opressão, sobre a escravidão. E muita gente aí se frustra porque ele não falou tão abertamente. É óbvio, existem alguns textos que fazem referência a isso. Um dos mais famosos é o poema em prosa O Emparedado, mas por outro lado, o grosso da obra do Cruz de Souza não fala diretamente disso. E isso não é um demérito para ele. Ele teria condições de falar, mas ele optou por falar de outras coisas também. Ele optou, e aqui de repente é uma chave de leitura mais interessante, ele optou justamente pela liberdade de poder falar de outra coisa que não aquilo que era exigido dele. Aqui pode ser o traço mais abolicionista que a gente possa encontrar na obra do Cruz de Souza. Não um abolicionismo positivo, no sentido de ele estar abertamente falando sobre o problema, sobre a chaga, sobre a marca da escravidão, mas um abolicionismo negativo, e aqui negativo, muitas aspas, vamos entender que negativo não é no sentido ruim, é no sentido de negação. Um abolicionismo que se apresenta através da negação de falar dele, porque a negação de falar dele é a afirmação da liberdade de poder falar sobre qualquer coisa e da liberdade de poder falar, sobretudo, a respeito desse horizonte de liberdade, desse horizonte do novo rito, esse horizonte de uma comunhão e de um transbordamento pessoal que a escravidão poderia não permitir. Faz sentido essa leitura para você? Vamos tentar olhar de novo para a poesia para reconhecer os elementos que ela traz de maneira um pouco mais consciente.